E aí, tudo fantástico com você? Eu não escrevo para prever o futuro, mas sim para evitá-lo. Essas eram as palavras que o escritor Ray Bradbury usava para justificar a sua escrita. Mas será que o Bradbury conseguiu evitar o futuro que ele tanto temia e que está expresso na distopia Fahrenheit 451? E, afinal de contas, será que ainda vale a pena ler esse livro? Respostas depois da vinheta. Falando de livro, não se esqueça de baixar o e-book 365 frases fantásticas para você, que traz um ano de frases da fantasia, do gótico, do horror e da ficção científica para animar, motivar e inspirar você. São frases que muito me ajudaram e que ainda hoje me ajudam a tomar certas decisões na vida e até na carreira. Então, olha aqui na descrição do vídeo, tem um link, livro top. Depois você até coloca aí o que acharam do livro. Beleza? Então, vamos lá. O romance Fahrenheit 451, publicado em 1953, nasceu na verdade como um conto que depois se tornou uma novela e, por fim, assumiu a forma de um romance. E é uma das obras mais conhecidas do Ray Bradbury, ao lado do Crônicas Marcianas. No Fahrenheit 451, nós vemos um mundo onde os livros foram proibidos. As pessoas são alienadas pela tecnologia, e os principais agentes que mantêm a ordem desse pesadelo distópico são os bombeiros, que nesse mundo aí do Bradbury são encarregados de colocar fogo nos livros. Um desses bombeiros, o Guy Montag, é o protagonista, que segue todas as convenções da literatura de distopia estabelecidas lá nos romances Nós, de James Amiatin, O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e o 1984, do George Orwell. Ou seja, a história mostra uma sociedade em que os direitos individuais são suprimidos, as pessoas são alienadas e a cultura é vista como algo subversor. Isso é típico de distopia. Assim como essas distopias que eu falei, o protagonista começa a tomar consciência da sua alienação a partir do contato que ele tem com uma personagem feminina. Mulher é o capeta, né? E a partir desse contato com a personagem feminina, o herói desperta da sua situação à medida que ele se torna um rebelde e passa também a enfrentar a fúria do sistema. Abri até um parênteses aqui para dizer que, da mesma forma que o Fahrenheit 451 ele se alinha às convenções da literatura de distopia, dessas que eu falei anteriormente, ele também promove uma ruptura, ele ensaia uma esperança no final da obra com os personagens das pessoas livres. Não vou falar muito para não dar spoiler, mas como típico de uma distopia americana, ele se diferencia um pouco das distopias inglesas e as russas que eu falei ainda há pouco. Mas o ponto que me levou até a fazer esse vídeo, se Fahrenheit 451 ainda é válido, ainda vale a pena ler, foi um artigo que eu li por conta aí da adaptação recente da HBO desse livro, em que o crítico fala que, apesar de nós vivemos numa sociedade em que o livro físico não tem tanta importância, adaptar o Fahrenheit 451 ainda é um desafio. Isso, para mim, na verdade, já aponta justamente para esse cenário que o Bradbury já queria evitar e já estava avisando lá em 1953. Porque quando se vê hoje a comunicação por Twitter e por emojis, vídeos e áudios que resumem livros em 15 minutos, você vai encontrar os motivos que, conforme o Ray Bradbury disse, o levou a escrever essa história. Aliás, em 1910, o escritor e jornalista João do Rio já tinha escrito também sobre o impacto da tecnologia, dos avanços, principalmente da noção de tempo, sobre a cultura. Isso a gente vê em crônicas como A Era do Automóvel e A Pressa de Acabar. Lá nos anos 50, o Bradbury já indicava o perigo de, por exemplo, você promover leitura de adaptações de obras literárias, em que se corta partes da história ou se elimina algumas palavras para atender a um grupo específico ou para facilitar a própria leitura da obra. Isso aí acaba eliminando o desafio que a leitura
tem que trazer para as pessoas. Ao mesmo tempo, nesse mundo do Bradbury, você tem os dispositivos que são chamados de paredes, objetos desejados por toda a população e símbolo de status, que não são nada mais nada menos que as TVs que nós temos hoje aí, essas TVs flat das nossas casas. Lembrando que quando Ray Bradbury escreveu lá em 1953 o Fahrenheit 451, a TV era um caixote, a TV tinha acabado de ser inventada, estava chegando nos lares americanos. É um caixote de válvula. Mas, vendo aquilo ali e vendo principalmente o impacto que aquele dispositivo causava nas relações familiares, as famílias passavam a conversar menos e ficavam só hipnotizados em frente à TV, ali por isso que ele já extrapolou, como toda boa ficção científica faz, imaginou um mundo onde as pessoas seriam alienadas, ficariam totalmente concentradas na TV, nos dispositivos eletrônicos. E se antes era com a TV, hoje a gente vê isso com os smartphones. Lembrando outra frase do Bradbury, de que você não tem que queimar livros para destruir uma cultura, basta que as pessoas parem de lê-los, a gente entende o porquê das notícias de livrarias fechando e o porquê também de artigos como esse que eu falei, que diz que o livro físico não tem mais importância. O que importa então é o ato da leitura e não o meio pela qual você lê. O que tem por trás também desses dispositivos de leitura como o Kindle? É preço? É comodidade? Será que realmente você falar, eu carrego 400 livros no Kindle, você vai ler 400 livros? Você precisa carregar 400 livros? Então, essas são considerações que o próprio romance do Fahrenheit 451 acaba provocando em você quando você lê a obra. E para responder a pergunta que dá título a esse vídeo, sim, ainda vale e muito a pena ler, sempre vai valer a pena ler Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, porque justamente ele é uma advertência de que se não der para a gente evitar o mundo que ele previu, que pelo menos a gente tenha consciência de que vive nele, certo? Então, se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, obrigado pela sua presença, não se esqueça de baixar o e-book aí, é de grátis, é livro grátis, e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!